1h e 57 minutos. Tem uma pessoa falando aqui, mostra aí para o Itaam, por favor. Não está dando para ver aqui, meu amigo, mas eu quero voltar aqui a discussão com o deputado Adailton Cruz. Nós estamos discutindo aqui, você que ligou a televisão agora, o projeto de lei que está sendo formulado e o deputado, e inclusive eu quero aqui fazer uma deferência, né? Não é fácil provocar esse tipo de debate. Aliás, vou até perguntar para o deputado, como é que é a reação dos seus colegas ali na Assembleia Legislativa? Porque esse é um tema que, digamos assim, você não está jogando para a galera. Ao contrário, você está vendo que pela reação popular, muita gente não dialoga, não entende ou não quer entender o que você está propondo. Não é? Não aceita essa discussão. Como é que é isso? Como é que você sentiu solidariedade pelos pares ali, não? Os nossos pares lá, primeiro, o meu respeito e admiração a todos eles, mas há uma certa resistência de entrar nesse debate. Até pela situação que é polêmico, nós entendemos que tem segmentos da segurança que eles são totalmente contrários a qualquer projeto que traga algum tipo de restrição ou pena, e na própria sociedade em geral que não estão entendendo ainda de fato, de forma clara, o nosso objetivo, que é esse que a gente não se cansa de repetir: coibir o porte de arma com o uso de bebida alcoólica. Esse é o objetivo fim, para que nenhuma vida seja exposta. Então, na Assembleia, a gente sente essa certa dificuldade para os demais, inclusive, entrar no debate. Quem se dispôs, de fato, a debater são os deputados da área de segurança. O deputado Clodoaldo, o deputado Arlenilson, o deputado Gênio, que são policiais. Eles estão dispostos, inclusive, participaram da audiência pública e contribuíram bastante, inclusive focando não só na questão do projeto de restrição de uso de álcool com porte de arma, mas também relatando aí a questão das condições hoje do agente de segurança pública, como é que está o apoio médico, psicológico, como é que está o processo de qualificação, de manuseios, técnicas de uso de arma, como é que está também a questão de apoio a esses profissionais. A audiência pública tratou disso? O que foi falado lá a respeito, por exemplo, do apoio psicológico para o profissional da segurança pública? Como é que está isso? Foi bastante debatido por todos os representantes, a AME, os militares, o próprio Simpol, a DEPOL, o próprio representante dos policiais penais, de que um dos maiores problemas hoje para os agentes de segurança pública é esse suporte para os profissionais, principalmente o suporte psicológico, porque esses agentes eles são expostos a uma sobrecarga muito grande, lidar com marginais, bandidos de alta periculosidade, ser ameaçado diariamente, expor às vezes a família, e muitos deles, inclusive o relato que a gente ouviu ontem dos policiais penais, é de que até hoje eles não têm instituído uma equipe médica e psicológica para acompanhar e auxiliar aqueles que estão com dificuldade psicológica, com depressão, com estresse, o que pode, inclusive, pôr em risco a população e até eles mesmos. Então, essa é uma demanda que eles colocaram e que nós vamos cobrar para que seja instituído. O profissional tem que ter o devido acompanhamento psicológico, o devido apoio do Estado nessas situações de trabalho de extrema relevância e estresse também que eles vivem. Olha, o Júlio, do bairro Bosque, está fazendo a seguinte pergunta: por que o deputado não chama a bancada federal para legislar sobre o tema federal? Ele está te provocando aqui. O Júlio está desconfiado, assim como eu, de que isso aqui é algo que diz respeito a Brasília e não a ALEAC. Eu também pedi, inclusive, estudos jurídicos para a gente concluir, inclusive, para termos a nossa conclusão da constitucionalidade. Se o nosso jurídico concluir de forma definitiva de que é inconstitucional, não tem como a gente apresentar. No entanto, até agora, o encaminhamento que a gente tem, inclusive da promotoria, é de que é constitucional. Mas caso não seja, ou caso a gente apresente e não passe na Assembleia, nós vamos levar os parlamentares da bancada federal, inclusive os que a gente tem mais acesso. Inclusive, já existe na própria Câmara Federal um projeto de lei nesse sentido, que criminaliza o porte de arma com consumo de bebida alcoólica, inclusive podendo levar à cassação do cargo do agente público. Então, nesse sentido, a Câmara Federal já tramita projetos nesse caminho. Você já
sentiu no ouvido a crítica de que você está sendo oportunista, porque está aproveitando um clamor diante de um caso que aconteceu recentemente e que você está querendo se aproveitar desse momento para poder emplacar esse projeto? Eu já ouvi de muitas pessoas, inclusive recebi mensagens no Instagram, Facebook, WhatsApp, mensagens inclusive ameaçadoras, informando que eu não conheço bulufas nenhuma de segurança, que eu estou sendo um oportunista, que eu tenho que cuidar da minha saúde, que eu tenho que cuidar do hospital onde está faltando enfermeiro, médico, mofo caindo, faltando medicamento. E falas de pessoas com aquela fala do sentimento de ódio. Fui chamado, inclusive, de comunista, de defensor de faccionado. Fatos que não nos atingem. A gente entende que são algumas pessoas que são contrárias e não conseguem dialogar de forma técnica, um debate civilizado, né? Civilizado. Recebemos esse tipo de coisa, mas eu deixo bem claro para a população e para a sociedade que eu não busco qualquer dividendo político com esse tema. O que eu busco é trazer, se não conseguir aprovar esse projeto de lei, mas trazer uma reflexão para a nossa sociedade e para as nossas forças de segurança, que esse tipo de conduta de consumo de bebida alcoólica com porte de arma tem que ser exemplarmente controlado e punido. Olha, me perdoem pela repetição, mas é porque me parece que a repetição da dúvida é mais uma oportunidade para o deputado reforçar o espírito da coisa. O policial Silva está falando o seguinte: deputado, o senhor tem os dados de quantos assaltos, quantas mortes foram evitadas, né, pelos honrados policiais do nosso estado fora de serviço? De serviço ou de folga, o policial é obrigado a ajudar a sociedade. Deputado especialista da saúde, por favor, ajuda o policial, um herói anônimo na rebelião, foi ferido e clama ao Estado para não perder o seu olho. Ele está esperando um mês uma transferência para um centro mais avançado. Ele está fazendo referência ao policial penal que foi atingido por um tiro durante a rebelião no Antônio Amaro. Mas é claro, aqui está falando, você tem dados de quantos assaltos e quantas ocorrências foram evitadas pela atuação de um policial fora de serviço? Esse ponto que o policial coloca, eu inclusive trago aqui para você, agente de segurança pública, policial das mais diversas corporações. O meu respeito e admiração pela atividade policial é incontestável. É incontestável o quanto eu admiro e respeito o trabalho de todos vocês e o quanto eu sei da essencialidade do trabalho de vocês em proteger a nossa sociedade e os cidadãos de bens. Inclusive, não tenho os dados exatos porque eu não sou diretamente ligado à segurança, mas tenho noção da importância disso. E não questiono a importância do policial. Inclusive, tenho um irmão que é policial e sei da responsabilidade que é lidar no dia a dia combatendo a criminalidade e proteger a sua família durante os seus horários de folga. O que é que teu irmão fala? O meu irmão, ele é contra a apresentação do projeto, foi a primeira pessoa, inclusive, que entrou em contato comigo, ele é contra. Primeiro porque ele acha que mesmo que a gente aprove esse projeto de lei que torna crime portar arma e ingerir bebida alcoólica, acredita que os más agentes, ou as más pessoas, que são o mínimo, e aí a gente não generaliza nunca, vão continuar fazendo. Ele acredita que precisa-se que as corporações acompanhem, fiscalizem com mais intensidade e melhorem os seus protocolos e a monitorização dos seus agentes. Ele acha isso e também disse que outro ponto fundamental é cobrar do Estado a política de apoio a esses agentes de segurança pública, tanto na parte de apoio psicológico, quanto na parte de apoio salarial também, ele citou. Então, ele é contra nesse sentido. Bom, boa tarde, meu amigo. Eu sou o Antônio Silva, sou fã do deputado e eu concordo com ele. Agora, as pessoas que não concordam são os próprios policiais, mas eu concordo plenamente, porque arma e bebida alcoólica não dão certo. É igual bebida e volante. Não vai dar certo. Essa relação me parece ser talvez óbvia, mas é adequada, né? Bem consensual. Agora, bom, diante de como é que vai ser o rito? Como é que vai ser o caminhar desse projeto? Você acha que você coloca o ponto final quando nele? Quando é que você vai apresentar? Nós demos aí o prazo de 60 dias para concluir, para a nossa assessoria jurídica concluir.
E o nosso encaminhamento também ontem na audiência pública é de que nós vamos sentar com as corporações, através da Comissão de Segurança Pública, para tratar dos protocolos de controle do uso de arma fora do ambiente de serviço de todas as corporações, porque ontem mesmo a própria promotoria da área de segurança pública nos informou que já foi solicitado esses protocolos para as corporações e algumas não apresentaram até hoje. E por que não apresentaram? Se não apresentaram é porque não tem, porque não é um plano completo, seguro. Então precisamos que tenha, seja instituído, porque está estabelecido no Estatuto de Desarmamento. Vamos receber todos eles, vamos fazer a devida análise, vamos exigir também, através da comissão, essa política do governo do Estado com relação ao suporte a esses agentes de segurança pública, principalmente o suporte psicológico. E se nós, ao final dessa análise, não tivermos efetivamente a conclusão que está construído, consolidado, os protocolos e as comissões que vão fiscalizar e acompanhar o uso ou o porte de arma fora do expediente de trabalho em ambiente festivo, consumo de bebida alcoólica, nós iremos apresentar. Em 90 dias a gente chega a essa conclusão. Se vai ser constitucional ou não, aí o debate vai ser dentro da casa, e a CCJ, a Comissão de Segurança Pública, que vai apresentar os argumentos passíveis de ser barrado lá ou não. Boa tarde, tá? Meu nome é Ed, gostaria de tirar uma dúvida. Não sei se o nobre deputado consegue informar, já que ele está dentro desse debate sobre o uso de armamento utilizando o uso de armamento em locais festivos, etc. Gostaria de saber se o agente de segurança pública faz algum teste antidrogas em algum período. Acho que esse é um debate bastante importante também. Sabemos que existem vários casos em que agentes de segurança pública utilizam drogas também, tanto da ativa quanto da reserva, sendo que esse agente de segurança pública da reserva, eles utilizam armas de fogo. Agora aqui, Ed, eu preciso fazer só uma ressalva, né? A gente ter cuidado, porque dependentes químicos nas corporações de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, isso aí são casos isolados mesmo, né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente acaba generalizando de uma maneira perigosa. Mas de qualquer forma, está aí posto o problema do Ed, que é uma situação que a gente não pode ignorar. A fala do Ed é importantíssima, inclusive foi tocado nesse assunto ontem na audiência pública. O Estado ele não está oferecendo os exames toxicológicos de forma rotineira aos seus agentes. Existe um prazo de avaliação desse porte, salvo engano, são de 5 anos e tem que ser feito esse exame. E o Estado não está fornecendo. É um dos pontos, inclusive, foi reivindicado ontem pelas categorias para que o Estado forneça e disponha aos seus agentes. Você acha que você vai abordar, levar esse tema para onde mais? Você está vindo aqui no programa, colocou isso em audiência pública, você acha que vai levar isso para as escolas de direito? Como é que é? Qual que vai ser? Como é que você está pensando? Nós, além de levarmos para a Assembleia, que é onde a gente pretende definir essa questão do projeto lá, nós vamos levar também, assim como já encaminhamos, para a própria Ordem dos Advogados do Brasil. Nós vamos estar encaminhando também isso junto ao Congresso Federal, com os senadores e deputados federais que nós temos acesso. Mas, acima de tudo isso, o que nós esperamos ao final de toda essa discussão é de que haja uma melhoria nesse controle, que as corporações melhorem os seus procedimentos padrões e que a sociedade e os próprios agentes de segurança façam uma reflexão dos seus atos. Porque se o profissional ele tiver bom senso, ele conseguir ter esse discernimento, ele jamais vai beber e portar arma. E se ele não fizer isso, não teremos, ou praticamente a gente vai ter minimizado ou zerado esses casos de mortes aí em bares, boates, cometidos pelo agente de segurança pública, o que traz para a sociedade uma aversão ainda maior do que do próprio criminoso, porque do criminoso já se espera tudo, mas quando vem do agente de segurança pública, aí a sociedade se revolta de uma forma geral, como tem ocorrido aí em todos os casos. Independente de conseguirmos ou não aprovar esse projeto, a reflexão, o debate, a melhoria no sistema de controle das corporações, para mim já tem valido a pena, também independente das críticas. Verdade, isso que você está falando, se for considerado constitucional ou não, se for aprovado ou não, mas só o que isso já provocou, digamos que o saldo já é positivo. Queria mudar de assunto, aproveitando só esse finalzinho de entrevista que nos resta. Adailton,
denúncias que já estão circulando aí, já tem mais de uma semana, apontam pessoas que utilizam o serviço ali do INTO, ali na área de fisioterapia. A Secretaria de Estado de Saúde não está conseguindo instalar um ar-condicionado, um sistema de ar-condicionado ali. Qual é a dificuldade? Porque quando você tem um aparelho super sofisticado, que exige protocolos, que tem que chamar uma pessoa para poder fazer a manutenção, é uma coisa. Mas instalar um sistema de refrigeração é de lascar, hein, parceiro? É uma situação, quando você fala, a gente sente a tristeza, porque reflete em nós, profissionais de saúde, nós, representantes da saúde, e na população. E sobre o INTO... E você é da base, eu estou falando porque você é da base. Sobre o INTO, nós estivemos lá, eu com a nossa equipe, estivemos lá acompanhando de perto, e realmente é uma situação que é insustentável e um absurdo continuar da forma que está. Eu estive lá durante 30 minutos, e nesses 30 minutos eu não estava aguentando, suando, saí de lá molhado, estava passando mal. Aí você imagine um idoso sequelado, seja da parte neurológica, seja ortopédica, fazendo a sua terapia de reabilitação num ambiente quente, extremamente insalubre, sem qualquer cômodo ou mecanismo de trazer o bem-estar para ele. Como é que vai acontecer? E o profissional? Fica lá Os próprios profissionais, o que eu vi de relato lá dos fisioterapeutas, de pacientes que passaram mal, tiveram queda da pressão arterial, tiveram hipertermia, fato que é grave, que ao invés de melhorar, faz piorar. Então, é inadmissível. Nós já convocamos para quinta-feira, na Assembleia Legislativa, uma reunião da Comissão de Saúde, com o presidente da Fundação Hospitalar, com o secretário de Saúde, com a direção-geral do INTO e a gerência do serviço de fisioterapia, para cobrarmos o plano de recuperação do setor de fisioterapia do INTO. Se não apresentar isso num tempo mínimo de 30 dias, nós mesmos vamos protocolar o pedido de interdição, porque é desumano colocar uma pessoa doente, sequelada, no ambiente daquele. Impressionante. Olha, Adailton, muito obrigado pela tua vinda aqui e parabéns pelo debate. Vamos ver quais vão ser as consequências práticas disso. Espero que a gente saiba aproveitar, né? Perfeito. Eu que agradeço. Um grande abraço. Muito obrigado. Vamos para o intervalo e já voltamos.